Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, já chega pra cá sem enrolação, porque tem muita coisa acontecendo agora no São Paulo Futebol Clube, tem muita atualização, muita informação e eu trago todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. O Flamengo quer de todo jeito o Marcos Antônio e não para de tentar. Flamengo acabou de oferecer 62 milhões de reais pelo Marcos Antônio para tirar o Marcos Antônio do São Paulo e o São Paulo, de forma muito assertiva, nega novamente. São Paulo tá fechando a porta toda hora pro Flamengo em relação ao Marcos Antônio. E o São Paulo fala assim: quer comprar? O nosso preço, o nosso valor pelo Marcos Antônio são de 156 milhões de reais. Algo muito assertivo, algo que o São Paulo faz de forma muito correta, porque só o São Paulo, mas o São Paulo era um dos pouquíssimos clubes que estavam com os valores completamente errados, desajustados pela incompetência da antiga gestão. Agora, com essa nova gestão, São Paulo valoriza os seus jogadores. Se o Marcos Antônio está contando tudo isso, verdade seja dita, ele é um dos principais do elenco, ele é, se não for o melhor hoje, um dos melhores jogadores facilmente do elenco do São Paulo, principalmente ali, né, na função de meio campista, uma peça muito importante. Se o Marcos Antônio está valendo isso, nós podemos entender que os jogadores da base irão ter essa valorização também com essa nova gestão. Então o São Paulo faz certinho em valorizar o seu jogador, coisa que não estava fazendo há muito tempo. Então o São Paulo aguarda a nova investida do Flamengo pelo Marcos Antônio. Flamengo não descansa, quer de todo jeito o Marcos Antônio. Aparentemente será difícil o Flamengo pagar 156 milhões de reais pelo Marcos Antônio, uma vez que acabaram de pagar algo em torno de 42 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, mas o Flamengo não é nem besta nem nada, né? Quer de todo jeito o Marcos Antônio pela qualidade, pelo jogador craque, diferenciado que ele é, e dá pra ver nitidamente toda essa qualidade do Marcos Antônio. Tô ouvindo por aí, só que não é informação, tá? Tô ouvindo só pra atualizar, pra ficarem sabendo aí. Tem um rumor de que o Flamengo, o próximo passo do Flamengo, isso pode acontecer ou não, o próximo passo do Flamengo seria oferecer algo em torno de 90 milhões pelo Marcos Antônio. Aí teria que ver como é que o São Paulo iria se comportar em relação a isso, uma vez que está pedindo 156 milhões de reais. Mas e aí, torcedor, o que você acha disso? Eu não liberaria de jeito nenhum. Fala, vocês querem o Marcos Antônio? 156 milhões de reais, o preço estipulado é esse, ou coloca algum outro jogador, né? Coloca algum outro jogador bem interessante, que não seja o Alan. São Paulo, de forma também muito espetacular, deixou de lado, né, a contratação do Alan, perdeu o interesse no Alan, e aí o São Paulo teria que, né, eles querem de todo jeito e não haveria todo o dinheiro que o São Paulo pede, então manda um Luiz Araújo, manda um Michael, vamos conversar, né, se é que vocês querem conversar igual gente grande, vamos conversar igual gente grande, porque o Marcos Antônio está se mostrando cada vez mais, jogo após jogo, dia após dia, cada vez mais jogador, né? Um jogador em grande evolução e mostrando toda a sua importância. Por isso que o Flamengo tá crescendo o olho. Todo mundo está vendo a qualidade do Marcos Antônio. Mas por enquanto São Paulo bate o martelo e não fecha. Por mais que o Flamengo esteja interessado, São Paulo bate o pé e fala: são 156 milhões de reais. Não vai envolver jogador? O primeiro que o Alan nós não queremos mais. Não vai envolver um jogador de alto nível. Então é só na grana. São 156 milhões de reais para o São Paulo está fazendo um golaço em relação ao Marcos Antônio, e em paralelo a isso também nós temos que olhar o nosso, é um jogador muito importante para o elenco de São Paulo agora. São Paulo acaba de fazer uma compra extraordinária, né? Danielzinho. Esse dá para colocar como uma novidade, uma notícia espetacular, né? Porque é um custo-benefício muito bacana. São Paulo não faz um grande investimento para o Danielzinho e o retorno em campo acho que está claro para todo mundo, né? Pela forma como o Danielzinho começou a jogar no São Paulo, nós já poderíamos imaginar, nós já poderíamos pensar, né? Imaginar mesmo e imaginar acontecer o gol que ele fez, o gol feliz, né? O presente que ele
ele recebeu de fazer aquele golaço contra o Flamengo. Golaço assim, não foi um gol de placa, mas foi um gol muito bonito, foi um gol conquistado do Danielzinho pelo começo que ele teve no São Paulo, né? O Danielzinho é aquela coisa, né? Parece que ele não chegou há pouquíssimo tempo. Parece que o Danielzinho já joga há 3 anos no São Paulo Futebol Clube, né? Então é uma compra extraordinária que o São Paulo acerta demais, custo-benefício simplesmente fantástico. Esse é o tipo de investimento que o São Paulo precisa fazer. Tem hora, muitas vezes não funciona o bom e barato, mas muitas vezes funcionam também. O Danielzinho dá para nós colocarmos nessa toada, dá pra gente colocar nisso aí do bom e barato, e tá jogando muita bola, e é outro que é diferente quando nós estamos nos esforçando para ser convencido por um jogador ou por um treinador, por um técnico, né? O Danielzinho e o Marcos Antônio sempre foram o oposto disso, né? Sempre, a partir do momento que eles chegaram, que eles jogaram, sempre agradaram, né? Por mais que não estavam em um dia espetacular, sempre agradaram, sempre tiveram a nossa confiança. Por quê? Porque é fácil de identificar quando o cara é bom de bola, é fácil identificar, mesmo quando o cara não tá bem, tá errando, nós nunca perdemos a confiança no Marcos Antônio e no Danielzinho, por exemplo. É fácil identificar quando o cara sabe o que tá fazendo ali. Quando o cara é bom de bola, a torcida nota facilmente. E aí, galera, tivemos uma mudança também espetacular no São Paulo, né, em relação ao Hernan Crespo, que meio que mudou, né, voltou atrás do discurso derrotista. A diretoria ali em si deu uma chamada na atenção do Crespo, algo assim completamente absurdo que o Crespo falou, né, com um desrespeito assim gigantesco com o São Paulo, porque nós sabemos do momento do São Paulo, né, ninguém chegou e pediu pro Crespo ganhar brasileiro. Crespo, a sua obrigação em 2026 é ganhar o Campeonato Brasileiro. Ninguém falou isso. Aí ele chegou e falou que ia brigar pra não cair. São Paulo não tem o time que tem a Chapecoense, o Remo, com todo respeito, o Atlético Paranaense e vários outros clubes. São Paulo tem por mais que não seja tão qualificado, é óbvio que o São Paulo não é melhor que o Cruzeiro, não é melhor que o Flamengo, não é melhor que o Palmeiras. O Cruzeiro que acabou de tomar uma cutite aí, né, do Botafogo. São Paulo não tem o elenco do Botafogo, né, tem um elenco aí, né, pra brigar com o Vasco, um Fluminense que também tem um elenco bom, mas pra cair não. Então ficou ridículo o que o Crespo falou, né? Soou muito mal, mas a diretoria já tomou as rédeas disso. Achei muito bacana, porque o técnico ele também tem que ser cobrado pelos resultados e pelo que ele fala, né? Quando vem uma fala tão discrepante assim, né? Porque não é realidade. E aí tem a mudança do Rafinha. Toda a mudança que o Rafinha dá pro vestiário de São Paulo, né? Isso é uma coisa muito bacana. Já dá para nós percebermos o Rafinha tirando os jogadores daquele discurso, né? Tirando o Rafael, o Luciano, esses caras, eles não tem que falar nada de momento do clube. Vocês não tem que falar absolutamente nada. Beleza, porque isso revolta o torcedor. E eu não tô questionando a boa vontade do Rafael, do Luciano, de todo o elenco com o São Paulo, com o momento delicado que o clube vive. Eu não tô questionando isso. Mas isso não pode acontecer. O que o Rafinha está fazendo é algo que nós pedimos há muito. Organização. Cada um no seu. E o Crespo também, de uma certa forma, estava pedindo por isso. Quando ele fala que não tinha presidente, não tinha diretor de futebol, o horizonte de distância que diretoria, né, responsáveis por futebol estavam distante dele, ele estava sentindo falta disso. Ele quer que cada um na sua, para ele não ter que controlar tudo. E o Rafinha propicia isso. O Rafinha possibilita isso pro Crespo. Agora o Crespo chegou na coletiva e falou, não, isso é com o Rafinha. Agora tem que ver com o Rafinha, não sei o que lá. E o Rafinha e o Massis já foram contra aquele discurso do Crespo, que volta atrás, que muda um discurso que não poderia continuar. Então isso é uma mudança muito significativa e muito bacana, em que o Rafinha vai falar, Crespo, você treinar o time. Os jogadores, o Rafinha conhece os jogadores. Só que é uma situação parecida com a do Felipe Luiz no Flamengo, né? O Rafinha, ele não é técnico, mas o Rafinha jogou, acho que se não for com quase todos ali, com a maioria dos jogadores de São Paulo. Então o Rafinha conhece todos muito bem, tá muito recente a aposentadoria do Rafinha. Foi uma situação parecida com a do Felipe Luiz. O Felipe Luiz foi ser técnico, o Rafinha foi ser gerente esportivo, né, gerente de futebol.
Então é uma situação muito parecida, que o Rafinha tem moral com esses caras, ele conhece esses caras, então ele dá pra chegar e falar: eu vou segurar a parte institucional, vocês não precisam se preocupar com salário, a questão do treinador, com o diretor de marketing, de futebol, com o presidente, com o que for. Eu separo isso, vocês jogam bola. Então essa chegada do Rafinha é a organização que nós estamos precisando. E aí, já que nós estávamos precisando demais, e aí isso já reflete muito em campo. Nós temos um Luciano mais decisivo, nós temos o Calleri voltando. Será que agora nós vamos poder aproveitar o Luciano sem todo aquele contexto de, será que o Luciano não deixou o Ramos jogar? Por que ele pediu a 10? O Luciano tá peitando. A gente sempre teve esses altos e baixos com o Luciano. Agora, o Luciano, ele faz um chamado pra torcida. No começo do ano, ele falou, antes do Rafinha chegar, ele fala: precisamos muito da torcida. E a torcida tá com o Luciano. Então agora, nós precisamos de um Luciano... Nós precisamos do Luciano jogador. Não precisamos do Luciano metido a técnico, metendo um bedelho na política do clube. Por mais que o Luciano esteja certo em alguns discursos, e até mesmo o Crespo, nós não precisamos mais disso. Nós precisamos do Luciano jogador. Nós precisamos nos preocupar e criticar ou elogiar o Luciano quando ele faz gol, quando ele erra. Não por causa de fala, de suposição extracampo, de vestiário. Então agora nós podemos ter os nossos jogadores de uma forma mais normal, com um pouquinho mais de organização. Contratação é com o Rui Costa, sei lá, com o presidente vai bater o martelo de preço. Se deu algum problema, se algum jogador desrespeitou, falou bolacha, alguém não tá querendo treinar, Rafinha. Se alguém não tá bem no treino, Crespo. O time não jogou bem, Crespo. Aí nós temos o começo de uma organização muito interessante. Nossa, isso daí tá... Galera, finalmente, hein? Finalmente estão acontecendo coisas muito boas no São Paulo Futebol Clube. Outra novidade maravilhosa também, galera, temos outros nomes, novos nomes. Jorginho, TT e Igor Felisberto já irão para o time profissional do São Paulo. Já passam a treinar com o Crespo, e o Crespo usa mesmo a garotada da base. Crespo tava errando demais, né? Tem errado demais nas táticas, nas escalações, não sabe se vai jogar com 2, 3 zagueiros, mas agora ele tem muitas opções para colocar. Pela primeira vez em anos, né, o departamento médico aí, né, a questão da recuperação tá quase vazio. O DM do São Paulo tá tudo bem. O Lucas não tá 100%, verdade. O Calleri também não tá 100%. Mas é inédito isso, que o São Paulo está quase que com todo mundo recuperado. Tirando alguns jogadores como o André Silva, Rian Francisco, que são jogadores importantes, o São Paulo, nada, está com a maior parte dos seus atletas, dos seus jogadores disponíveis. E agora nós já temos a subida do Jorginho, TT e Igor Felisberto, que merecem mais uma nova safra espetacular de Cotia, né? Tivemos recentemente o William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, o Luca. E agora tem mais esses que já vão jogar com o Paulinho, que joga muito também, que faz parte dessa nova transição. Paulinho, atacante, preparadíssimo. Talvez esse seja o que mais tem qualidade de todos. Paulinho, o Mike, o Luca, o Nicolas também. Então o São Paulo tem peças à altura para repor. Tem muitos jogadores experientes. Começar a colocar, a mesclar esses jogadores nessa agenda tão difícil, né? Realmente, eu sou o primeiro aqui a não apoiar quando o técnico ou os jogadores estão com desculpinha. Seja presidente, diretor, o que for. Mas a agenda está realmente muito puxada. Mas o Crespo tem opções, tanto no Paulista como no Brasileiro, por enquanto. Galera, Alisson, ninguém pode ver mais o Alisson. O Alisson acabou, mas tem uma excelente notícia em relação a isso. Ninguém pode mais ver o Alisson pintado de ouro. Confesso, galera, aqui eu vou me exceder um pouquinho em relação à informação e vou opinar em relação a isso. Como São Paulino, eu tô meio de saco cheio. Ele ter ido pro CT do Corinthians lá, isso aí me deixou realmente enfurecido. E deu tudo errado, né? E o Alisson arriscou demais, hein, Alisson? Arriscou demais
Diniz, algo que não pegou nada bem. Ninguém mais quer ver você no São Paulo, o que é uma excelente notícia para nós, porque o Alisson, ele entra agora como moeda de troca por qualquer jogador. São Paulo continua no mercado, tem como a opção, né, focal ali, a prioridade meia atacante e tem que ser mesmo essa posição, porque o Lucas tá, né, o Lucas não está conseguindo entregar tudo que ele pode entregar por questões físicas, só que agora o São Paulo tem o Alisson como moeda de troca para usar isso como qualquer jogador, já que o Corinthians não vai levar, ficou muito mal. E pelo que nós estamos vendo de bastidores, o Crespo não vai conseguir usar o Alisson pelo que está acontecendo internamente, e até mesmo com a torcida. Ele pode até chegar, eu acho difícil, tá? Mas ele pode amanhã ou depois chegar até treinar, o Alisson treinar, escalar. Ele é do São Paulo, tem contrato, São Paulo que paga o salário. Eu acho que ele pode até conseguir escalar o Alisson um jogo ou outro, mas em um curto espaço de tempo, ninguém vai aguentar. Não, isso não vai funcionar. Ele pode entrar num jogo, se for no Morumbi, então, ele entrar num jogo no Morumbi, a torcida vai, nossa senhora, a torcida vai morder a alma dele. Então, a curto / médio prazo, né, algumas semanas estou colocando, o destino do Alisson já está praticamente selado, né? Isso que ele fez aí, muito provavelmente não ficará no São Paulo. O São Paulo já vai negociá-lo, porque isso realmente não vai dar certo. E o Alisson, ele poderia entrar como moeda de troca pelo Cauli, por exemplo. Te digo o que tá acontecendo com o Cauli. Galera, boi na linha geral pelo Cauli no Bahia. Muita informação trocada. O que nós estamos vendo é que o Cauli está deixando o Bahia. O São Paulo foi atrás do Cauli, jogador muito técnico, jogador que caberia como uma luva nesse São Paulo agora, para jogar com o Danielzinho ali, com o Marcos Antônio, com o Luciano, com o Caleri, com o Ferreirinha, jogador muito técnico, muito bom. E aí está um boi na linha gigantesco em volta do Cauli. Cauli pode sim ser o reforço do São Paulo, viu? Por enquanto o Rui Costa nega. O São Paulo nega que tem alguma coisa, mas não descartem caso o Cauli amanhã ou depois venha pro São Paulo. Por quê? Prestem bem atenção no que eu tenho aqui. O Cauli, o São Paulo foi atrás e depois esfriou, falou, né, que não conseguimos, tal, e aí o Rui Costa vem e desmente que tem alguma coisa pelo Cauli. Só que o Cauli, ele já deixou de treinar, não está jogando, teve um afastamento muito curioso, não está treinando com o time e já deixou de jogar. Não, o Ceni não colocou ele, não relacionou ele pro primeiro jogo, né? Não colocou ele contra o Corinthians no Brasileiro. Então, o Ceni, ele meio que expõe. O agente do Cauli falou: não tem nada, não estamos negociando com ninguém, não estamos negociando, o Cauli não está sendo negociado com ninguém, isso para colocar panos quentes. Só que nós sabemos que o Ceni, quando o cara está com a situação contratual, né, não é nem contratual, mas de fica ou sai, o Ceni para de utilizar o jogador, o Ceni tira do planejamento. Então o Rogério Ceni dá uma caguetada de que o Cauli esteja realmente deixando o Bahia, como tem muito rumor em relação a isso também. E aí um dos clubes óbvios seria o São Paulo para a vinda do Cauli. Pra mim seria simplesmente espetacular, um jogador muito, muito bom. E falam também, e aí eu vou muito mais na linha de que ele perdeu o ambiente com o Ceni por conta de uma possível saída mesmo. Porque o Ceni, todo mundo fala, o Ceni não gosta do Cauli, mas não é bem por aí. O Rogério Ceni fala que gosta do Cauli, sim. Acha o Cauli um jogador muito técnico e que o Bahia perde técnica sem o Cauli. O Ceni fala isso. Então tem muita coisa em relação a isso. Então talvez essa ausência do Cauli lá no Bahia seja porque o Ceni saiba que tem uma chance dele deixar o clube agora, e aí o Ceni para de utilizá-lo como estratégia de campo de técnico, e eu simplesmente adoraria. Dá pra usar esse Alisson como moeda de troca pelo Cauli. Seria uma coisa assim simplesmente excelente, seria uma coisa assim simplesmente espetacular. E galera, pra gente encerrar, né, pra gente arrematar aqui o vídeo, Lucas Ramon
São Paulo quer a liberação agora. Eu acho que vem, tá? O que você acha? Vem ou não vem? Ele já é nosso, né? São Paulo já tem um pré-contrato. Só que o São Paulo ofereceu 1,5 milhão pela liberação. E estão fazendo. O Mirassol tá fazendo jogo duro, né? O Mirassol quer mais do que 1,5 milhão. Eles querem dinheiro. Só que o São Paulo quer a liberação agora. O São Paulo quer a liberação do Lucas Ramon agora pra já poder utilizar o jogador. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu acho que o São Paulo vai fazer um esforcinho e vai conseguir trazê-lo agora. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.